O que é o que é? Dá várias voltas e não chega em lugar nenhum. Bom, se você é assim como eu, que na infância brincava de fazer charadas, eu lembro que minha mãe ia sempre na banca de revista e comprava uma revistinha de charadinhas. Eu adorava brincar com os amigos na escola. E tinha esse tipo de charada. Tinha uma também bem famosa que era como o que cai em pé e corre deitado. Essa é uma clássica. Tenho certeza que você sabe que é a chuva. Pois é. E qual a resposta da charada número um? Dá voltas e voltas e não chega em lugar nenhum. Pois é, a resposta para essa charada é o relógio. Isso mesmo. Pois é, se você tá como um relógio que dá voltas e mais voltas, tem explicações para tudo na sua vida, mas não tá chegando em lugar nenhum, eu vou te dar algumas dicas e te explicar um pouquinho o que acontece com você para que você, por que você não está conseguindo chegar onde você quer chegar. Você tem vários sonhos aí dentro de você, ou várias comparações com outras pessoas, e não tá, vê o pessoal na internet que tá evoluindo, e você fala, poxa, eu tenho potencial para isso, mas não tá indo, né? Eu fiz até um desenho aqui, ó, parece um ET, mas não é não, tá, gente? O que vale é a intenção. Para mostrar para vocês que a gente tem aqui o nosso inconsciente e o nosso consciente. O nosso inconsciente são em torno de 90%, mais de 90%. E o que está no nosso inconsciente? Tá tudo, todas as vivências que você já teve, algumas coisas que já aconteceram na sua vida e você não quis, não é que não quis, você não conseguiu resolver naquele momento, às vezes na fase de criança, você vai deixando lá nesse inconsciente. Né? O inconsciente é como se fosse essa garrafa aqui, ó. Freud fez o exemplo do iceberg, da ponta do iceberg, eu vou mostrar para vocês aqui na garrafa. Como se fosse aqui, ó, o nosso consciente em torno menos de 10%, e o restante é o nosso inconsciente que controla. Então, olha só a diferença, né? E aqui nesse topo é onde você tem a tomada de decisão, que é o que está consciente para você, é o que você escolhe. Aqui embaixo é o que está inconsciente. O que é inconsciente? É quando, por exemplo, você vai dormir e você não fica pensando, olha, eu preciso respirar. Você respira? Faz aí uma respiração. Essa respiração é mais calma, mas porque eu tô pensando no que eu tô fazendo. Muitas vezes, quando eu tô meditando ou fazendo exercício, eu presto atenção na respiração. Mas normalmente, dia a dia, né, em todo tempo, eu não presto atenção nisso porque é automático. Né? O nosso corpo é muito perfeito, então se torna automático para gastar menos energia. Então tá no nosso inconsciente isso. Você não controla quando você quer ir no banheiro. Não, agora eu tenho que ir no banheiro. Porque eu só tenho agora, eu tô em casa agora, eu preciso ir agora. Não, às vezes você vai dar vontade em outro lugar. E você não tem o controle disso. Isso tá no nosso inconsciente. Tá? O que mais que tem no nosso inconsciente? Tem alguns impulsos que são barrados pela sua educação religiosa, social, cultural, que os seus pais te ensinaram que é certo ou não, as regras, estão aí também. É dar uma barrada para que você não ultrapasse essa linha. Então fica no seu inconsciente. Às vezes você queria dar um grito com o seu pai, mas socialmente isso não é ok. Então vai ficar no seu inconsciente. Você não vai fazer isso, é claro. Né? Ainda bem que tem essa linha aí para barrar, para você não fazer tudo que te dá vontade. É importante também. Mas precisa ter um equilíbrio disso. Porque às vezes o que te dá vontade de fazer e você não explode ali na hora, você recalca, isso se torna depois uma doença em você. Seu corpo vai falar, porque você não conseguiu reagir como você queria ter reagido naquele momento. É para isso que também tem os traumas, que também ficam aí nessa área do inconsciente. As coisas que aconteceram vai ficando gravados aí. Até mesmo coisas, eventos que para você foi traumático, não foi realmente, mas a sua visão, você entendeu que foi um trauma. Algo que foi uma surpresa para você, alguém disse para você, olha, eu vou viajar agora, vou mudar de país agora, e ficou gravado para você como um trauma, porque te surpreendeu. Por isso que é importante, às vezes, quando você vai falar com alguém, evitar esses tipos de trauma. Avise a pessoa antes, né? Talvez você pode avisar, olha,
Nós não vamos mais naquele parque que a gente ia. Não surpreenda as crianças pro lado negativo, que isso vai ficar gravado como um trauma. Então é interessante saber lidar com isso para você e para os outros, para os seus filhos, para as outras gerações, netos, né? Então é importante saber disso. Pois é, então nesse momento do inconsciente, eu coloquei aqui, a gente não tem responsabilidade, porque é automático. Às vezes você pensa em falar uma coisa e acaba reagindo de outra forma, sabe? Porque tá ali no seu inconsciente com o que você foi condicionado para ser, certo? E depois aqui na frente, nos menos de 10% que está o nosso consciente, é onde você toma decisões. Mas infelizmente você vai tomar decisões baseado no seu inconsciente. Então como que você pode fazer para ocorrer essa mudança para o consciente? Para você tomar decisões importantes. Primeiro passo, você consegue mudar isso com novos hábitos, né? Hábitos diários. Você vai conseguindo mudar seus hábitos, você consegue inserir isso por repetição na sua vida. Depois, afirmações que viram crenças. Então, se você... Aí tem aquela coisa de pensar positivo, que todo mundo tá falando, né? De autoestima, qualidade de vida. É pensar positivo e realmente funciona. Por quê? Você, perto da hora de dormir, quando você está no estado mais sonolento, o seu inconsciente fica mais acessível para receber as informações. Então, você, nesse momento, pode inserir uma informação nova lá dentro. Você pode fechar seus olhos, ter uma imaginação, uma visualização do que você quer, ou palavras de afirmação, né? Palavras de coisas positivas que você quer. Eu sou próspera, olha, eu tenho meu negócio, olha, eu gravo vídeos para o YouTube, eu sou terapeuta. Você pode falar o que você quer ser até se tornar realidade, porque de tantas afirmações que você vai fazer para você mesmo, essa repetição vai se tornar um hábito, vai virar uma crença para você. E você vai acreditar nisso, o seu cérebro vai trabalhar para que isso aconteça. Então é muito interessante, né, como funciona a nossa mente. Infelizmente, as pessoas buscam a terapia somente quando tem algum evento traumático. A maioria das vezes. Ou quando está sofrendo por alguma coisa. Então, eu tive um evento traumático, faleceu alguém da minha família, então a pessoa vai e busca ajuda. Eu me separei, então vai e busca ajuda para estabilizar e tal. E é assim mesmo, né, que funciona a terapia. Mas se você puder ir antes, também é interessante, porque você vai poder falar e quando você, até anotei a frase, que quando uma análise realmente começa, quando é possível uma associação livre de fala, quando não é barrado. Não tem esse inconsciente crítico para te barrar na hora que você está numa terapia. Na terapia você pode ser quem você realmente é, falar o que você realmente quer falar, sem pensar na parte cultural, sem pensar na parte social, sem pensar na parte religiosa que te barra ali, mas você pode ser quem você realmente é. E falar, essa associação livre, faz com que você coloque para fora o que você está sentindo. Tenha reações, os terapeutas têm as ferramentas. Eu, por exemplo, trabalho com algumas ferramentas para te ajudar a ressignificar essas coisas que aconteceram na sua vida, que você tem carregado até hoje. Porque muitas vezes é fácil dizer, olha, se livra disso que você está carregando, né? Só perdoa. Porém, não é tão simples assim. A pessoa talvez precisa voltar nessa cena na sua memória e através de uma hipnoterapia para poder ressignificar aquele momento que foi muito traumático e que você carrega até hoje essas marcas e vem alterado o seu comportamento por conta disso, né? Por que os cachorros, os animais não sofrem com esse inconsciente? Porque eles não têm a fala. O que faz a gente ter um inconsciente, ele é estruturado através da fala. Por quê? Porque na nossa fala nós temos letras. E essas letras têm um significado pra gente. Cadeira só é cadeira porque a gente deu um significado para a cadeira, deu um nome para ela, e essa palavra cadeira para você simboliza esse objeto, onde eu estou sentada. Então, é aí que é estruturado o nosso inconsciente.
O cachorro, por exemplo, se ele vai lá no seu quarto e você briga com ele vai para casinha e depois ele vai voltar perto de você. Ele não vai ficar pensando, eu não vou mais lá no quarto dela hoje porque ela tá magoada comigo, entende? Não vai ficar pensando nisso. Ele age por impulso. Então, outro dia ele vai voltar no seu quarto. Você brigar com ele, tudo bem, ele volta de novo, e de novo, e de novo. A não ser que você bata, né? E ele vai ficar condicionado para não entrar mais no seu quarto, porque você acabou batendo, aí é mais pro comportamento, ou dar uma bronca, sai daí! E ele vai entender, né? Por conta de várias vezes que você falar isso, ele não vai mais no seu quarto. Mas não porque ele tá ofendido com isso, porque ele foi condicionado por você. Então é muito interessante o funcionamento, somente os seres humanos têm esse inconsciente. E é muito interessante quando a gente consegue lidar com isso. Porque daí, então, a gente consegue ir para frente com os projetos que a gente tem. Né? Eu coloquei até aqui do poder da decisão, que a gente precisa ter novas habilidades para poder alcançar, subir nessa escadinha para alcançar o seu objetivo. Se você está em um lugar e você vê que pode mais, você precisa primeiro aprender uma habilidade, precisa de ajuda para chegar nesse novo nível. Então, tem cursos pela internet. O que você precisa fazer para chegar nesse novo nível? Primeiro decida, olha, eu quero mudar de nível. Então, vou estudar. O que eu preciso fazer para chegar nesse novo nível? Estabelece um planejamento e estuda o que você precisa para mudar de nível. Depois, pensa que você não precisa agradar ninguém. Você precisa agradar você mesmo, né? Não é, eu vou conquistar esse carro porque esse é o carro da moda agora. Não, você realmente quer aquilo? Você realmente quer esse carro? Não faz diferença para mim, eu só quero um carro bacana para andar. Ok, então não pense em agradar todo mundo. Pense em fazer as coisas que você realmente quer. E outra dica é para você mudar o seu hábito. Por quê? Muda seu hábito e seu ambiente. Isso te ajuda muito, porque tem muitas crenças no ambiente onde você vive. Você foi educado nesse espaço onde você vive. Então, se você sair desse espaço, é como se você saísse de uma caixa e pudesse ver de uma forma diferente. É aquele exemplo tradicional do elefante com uma corrente no pé. Ele foi tão condicionado a estar ali naquele lugar que, mesmo que a corrente não esteja mais presa, ele vai ficar ali, porque ele entende que aquela é uma regra, que ele tem que ficar ali. Ele foi condicionado para isso. Às vezes isso está acontecendo com você. Eu tenho certeza que você pode ir muito além da onde você está agora. Você pode ir muito além. Para isso você tem que decidir que você quer. Decida isso, faça essa mudança de hábitos na sua vida, comece a fazer uma terapia para te ajudar com esse inconsciente a vir à tona, a tratar situações que precisam ser tratadas. Eu entendo que uma psicanálise, por exemplo, é uma terapia que é um pouco mais longa, porque você tem que ter tempo para sentar, para falar, de muita utilidade, porque você realmente vai falando conforme o seu inconsciente vai trazendo à tona. Então, por isso que demora um pouco mais. Tem algumas técnicas um pouco mais rápidas para você acessar coisas pontuais do seu inconsciente, como a constelação sistêmica familiar, a hipnoterapia, que você pode ressignificar algumas coisas que você sente, isso tá pegando aqui para mim. Então vamos lá, vamos olhar para isso com carinho, ver o que aconteceu, ressignificar isso para sua vida conseguir andar mais tranquila, em paz. Esse é o principal objetivo, né? A gente fala em busca da felicidade, mas o que a gente realmente busca é a paz, uma paz de espírito. Então, ficar bem com situações que passaram, perdoar, pedir perdão, para a vida seguir. E é para isso que eu tô aqui, para te ajudar nessa caminhada, o que você precisar, para poder ressignificar esses traumas e viver uma vida mais leve. Então, qualquer dúvida que você tenha, para tornar consciente para você, tome essa decisão na sua vida, eu quero mudar, ou fique onde você está e se conforme com isso, não fique reclamando mais da vida.
né? Chega de churumelas, como diria minha mãe. Churumelas é chega de desculpas, né? Eu tô falando aqui para você de um jeito bem simples, o mecanismo que acontece do seu inconsciente que tá aí controlando os seus resultados. Então, deixa ele vir à tona, seja com terapia breve, seja com uma terapia mais longa, o que você se sentir mais confortável para fazer. Mas quanto tempo você já passou da sua vida sem buscar ajuda para isso? Tá pensando que consegue sozinho e não vai conseguir, porque você precisa de alguém para te direcionar nesse caminho e precisa de uma ajuda terapêutica. É para isso que eu estou aqui, para te dar a mão, para você ir nesse caminho de evolução. E eu tenho certeza que você pode ir muito mais além. Conte comigo, te vejo no próximo vídeo.